Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Minha Vida de Menina, da Helena Morley, pela Companhia de Bolso. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Ju Spor, que tem um canal maravilhoso aqui no YouTube. Visitem se vocês não conhecem. O link tá aí na descrição do vídeo. Eu conheci a Ju há relativamente pouco tempo e foi amor à primeira vista, assim. Ela me enviou com todo carinho esse livro que eu não conhecia, e eu sou fã da Companhia de Bolso, mas eu realmente não sabia do que se tratava. Esse livro chamado Minha Vida de Menina, da Helena Morley. E ela me enviou uma cartinha também muito legal. A Ju, não a Helena. Ju, muito obrigada. Eu adorei esse livro. Já tô dando spoiler aqui, que eu gostei muito do livro. E eu vou conversar com vocês do que se trata e o que mais me chamou a atenção nessa leitura. Esse é um livro em forma de diário. É o diário de uma menina que tem entre 12 e 15 anos no período aqui do livro. E se passa em Diamantina, que é um distrito, eu acho, de Minas Gerais, de 1893 até 1895. Então vejam só, é um diário de uma mocinha adolescente no final do século XIX no Brasil. Cara, isso é inédito, eu nunca tinha visto um livro desse tipo nesse período e por esse tipo de personagem, né? Mais que personagem, narradora. Diamantina ficou conhecida pelos diamantes que produziu durante alguns períodos aí da história brasileira. O auge do período aurífero no Brasil foi um século antes, mais de um século antes, foi mais ou menos em 1760, por aí, e esse livro se passa em 1893 e 95. Então, assim, há muito já tinha passado o auge da mineração em Minas Gerais, mas o pai da Helena é minerador. Então, na verdade, ela leva uma vida muito simples e vai relatar o seu cotidiano pra gente. Como eu falei pra vocês, a vida da Helena Morley, ela é muito simples, mas não é uma vida pobre, assim, ela não passa fome, entendeu? Inclusive tem uma nota aqui, uma nota à primeira edição, esse livro foi publicado a primeira vez em 1942, e nessa nota a Helena, que é a autora e a narradora, explica pra gente que ela contava histórias da sua época de infância pras netas, e as netas ficavam com muita pena da avó, como se a avó fosse uma pessoa muito pobre, que passasse necessidade, sabe? Eu sinto mais ou menos como se uma avó nossa fosse contar pra gente que vivia sem, sei lá, internet, sem eletricidade. Pra gente é um absurdo, né? Mas, na verdade, as pessoas viviam muito bem sem essas coisas. E é um pouco isso que a Helena quer mostrar pras netas dela com a publicação dos diários. Ela quer mostrar que a vida dela era muito feliz, apesar de muito simples. Inclusive, nessa nota inicial do livro, a autora ela revela uma grande saudade, uma grande nostalgia dessa época dela de criança. Uma época sem eletricidade na cidade de Diamantina, sem rua asfaltada, uma cidade do interior, aquela coisa bem Brasil rural que a gente ouve falar, né? Então, o que ela quer dizer, basicamente, é que não tem demérito nenhum levar uma vida simples, desde que você tenha um amor, um apoio da família e coisas do tipo, que ela tinha bastante. Então, o que tem de legal aqui nesse livro? Primeiro, eu gostei muito de saber os aspectos escolares. Como vocês sabem, eu sou do interior de São Paulo, de São José dos Campos, e eu morei durante 2 anos em Belo Horizonte, sou professora. E lá em Belo Horizonte tinha alguns termos muito diferentes para coisas escolares. Então, por exemplo, a lousa, quando eu falava lousa, os alunos estranhavam muito, eles falam quadro. Que mais? Tem vários outros termos assim que eu estranhei quando eu cheguei lá, mas que é diferença regional mesmo. Aqui, além da diferença regional, a gente tem a diferença temporal, né? Então você vê como é que funcionavam as provas, por exemplo. As provas eram muito aquele tipo de prova super tradicional de cobrar decoreba, sabe? Principalmente em história, né, que eu notei, mas você meio que tinha que decorar a matéria e repetir para o professor o que estava no livro ou o que ele tinha dito, qualquer coisa desse tipo. As diversões que a Helena tem junto com seus primos, com seus irmãos, são coisas muito simples. Eu sou de uma família de classe média, só que eu tive uma infância bastante diferente, porque os meus avós moravam no CTA, que é o Centro Técnico Aeroespacial.
é uma espécie de condomínio fechado para militares aqui na minha cidade. E é um espaço extremamente aberto, não tem tanta periculosidade quanto tem se você morar no centro da cidade, por exemplo. Então, assim, eu tive uma infância muito livre e eu me identifiquei com muitas das brincadeiras que ela chama de brinquedos que ela fazia durante a infância dela. E os eventos que a cidade tinha, era todo mundo junto, assim, não era dividido. Esse evento é só para crianças, esse evento é só para adultos. Era todo mundo junto e eram coisas também muito simples. Como, por exemplo, teatro de fantoches, jogar cartas na casa dos amigos, a inauguração do telégrafo, bailes de carnaval. E aí o baile de carnaval, sim, tem uma divisão etária. E a Helena não pode ir porque ela tem 12 anos, 13 anos na época, e as tias dela não deixam. Você tem procissão, festas religiosas, a religião é uma coisa muito forte aqui. Enfim, todas essas coisas simples e que às vezes a gente esquece que existem, né? Dá pra gente se divertir sem precisar pagar por isso necessariamente. Ela tem uma família super grande, com muitos tios, muitos primos. Como eu falei, o pai dela trabalha na lavra de diamantes e ouro. E é um negócio que está se esgotando muito nessa época. Praticamente já está esgotado. E a mãe é dona de casa. E a Helena é super, super apegada com a avó dela. O período retratado, 1893 até 1895, é um período imediatamente após a abolição da escravidão, que aconteceu em 1888, e imediatamente após a proclamação da República. Então, é muito legal usar isso aqui como documento histórico, porque tem muitas passagens do diário que mostram o tratamento que se dava para os negros que tinham sido recém-libertados, vamos dizer assim, mas você percebe que o status permanece o mesmo. Eles continuam trabalhando nas casas dos seus antigos patrões, ganhando pouquíssimo ou nada. Eles continuam sendo ameaçados de violência, sofrendo preconceito. Assim, é extremamente claro e é considerado extremamente natural pela Helena, pela família dela. Isso é retratado como uma coisa natural no livro. E quanto à República, mostra muito a questão das eleições de cabresto, toda a pessoalidade, a troca de favores, o coronelismo, essa coação para eleger alguém, toda a cidade combinando de votar na mesma pessoa, ou um coronel mandando todo mundo votar na mesma pessoa e todo mundo obedecendo. Coisas assim que a gente ouve falar na escola, mas às vezes não sabe como é que funcionava na prática, né? Nesse livro dá pra ver muito bem, e aos olhos de uma criança, né? Uma adolescente dos seus 12 aos 15 anos, relatando como é que ela via as eleições acontecendo. Isso aqui é um documento histórico muito bacana. Além de ser extremamente divertido. A Helena é muito engraçada. Por exemplo, ela fala muito em comida. Muito, muito, muito. Tipo, não tem como você não se identificar, porque ela fala assim, eu gosto de frequentar a casa da tia fulana, porque lá tem toicinho, bolo de fubá. Aí ela começa a enumerar várias comidas, você fica assim, nossa, até eu ia gostar de frequentar a casa dessa tia, sabe? Tem uma passagem que ela experimenta sorvete pela primeira vez, eu achei muito engraçado. Então é um livro que tem entradas muito curtinhas, bastante objetivas, só para vocês terem noção. Por exemplo, abri aqui numa página qualquer, e você tem várias entradinhas do diário. Então é uma leitura rápida, é uma leitura leve. E eu percebi que eu gosto muito de diários. Se vocês assistiram meus vídeos de melhores leituras de 2016, vocês perceberam que o Diário de Anne Frank está entre os 10 favoritos. E o Quarto de Despejo, que também é um diário de uma mulher brasileira, né? Então, assim, eu acho que os diários, eles trazem uma coisa muito íntima pra gente e, ao mesmo tempo, revelam um tanto do contexto daquela pessoa, sabe? E talvez esse livro tenha me inspirado, porque eu senti vontade de escrever algumas coisinhas, assim, sobre o meu dia a dia. Então agora eu tô com um caderninho aí, de vez em quando eu sinto vontade, eu entendi que não precisa escrever todo dia, porque toda vez que eu tentava começar um diário, eu queria escrever todos os dias. E não é assim que funciona, pelo menos não é assim com a Anne Frank, nem com a Carolina Maria de Jesus, nem com a Helena Morley. Então eu decidi assim, eu vou escrever na hora que eu tiver alguma coisa pra falar. E tá sendo muito legal. Eu achei que a Helena, ela não demonstra um amadurecimento tão grande quanto o da Anne Frank, por exemplo. Ela permanece ingênua, e até mesmo infantil, ao longo do livro. Mas isso não é necessariamente ruim, porque mantém esse tom leve, esse tom cotidiano.
E esse tom um pouco ingênuo mesmo no livro todo. Que eu tenha conhecimento, esse é o único livro publicado de uma menina brasileira do século XIX. Se alguém souber mais algum desse tipo, por favor me avise, porque eu achei fantástico. E eu acho que esse é um tipo de documento que dá voz a um personagem, né, a uma personagem que não tem voz normalmente, principalmente ao longo da história. Hoje em dia, a facilidade de se publicar é muito maior. Então, por exemplo, a gente tem livros de youtubers que têm 12 anos. Mas nessa época, século XIX, você não via esse tipo de coisa sendo publicada, né? Então eu achei isso daqui uma pérola. Agradecer de novo a Ju Sport por ter me mandado esse livro. Sem ela eu sequer conheceria. E agradecer muito. E dizer que foi uma surpresa muito boa. Aliás, esse livro ele se encaixa no meu projeto de ler os livros que eu ganhei de presente. Se você não sabe do que eu estou falando, veja lá o meu vídeo sobre projetos literários para 2017, que eu explico um pouquinho melhor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que algumas pessoas se empolguem para ler. Um livro facinho, um livro leve, dá para ler de vez em quando, intercalando com outros. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Deixa um joinha pra mim se você gostou, se inscreva no canal e deixa um comentário. Beijo, tchau!